Primeiramente da equipe do Paraná Clube, técnico Matheus Costa valorizou bastante depois do jogo e encara essa vitória do Paraná Clube de virada sobre o Coritiba no sábado lá no Couto Pereira como um novo caminho, um novo rumo, um marco na participação do Paraná Clube nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Não só pelo fato de ter vencido um jogo histórico, estamos acompanhando aí, as imagens, do clássico de sábado. O time do Paraná Clube realmente teve uma postura bem diferente, bem diferente. E o Rodrigão fazendo gols. Aliás, daqui a pouquinho no noticiário do Coritiba, quero que o Edu fale, a respeito dessa situação do Rodrigão, o Rodrigão dependência, como alguns torcedores estão falando em relação ao camisa 9 do Coritiba. A gente observa aí lances do jogo, um jogão de bola, Edu? Um jogão de bola no sábado lá no Couto Pereira. Pela emoção, por aquilo que a gente sempre imaginou a respeito dos clássicos do nosso futebol, casa lotadíssima, Isso é mais importante ainda, porque o torcedor respondeu à altura o pedido da diretoria do próprio Coritiba e também a participação dos torcedores do Paraná, na sua totalidade, 4.000 ingressos vendidos, todos foram atendidos pelo torcedor do Paraná, pelo bom futebol apresentado nos 90 minutos. Agora, muitas falhas técnicas, e daqui a pouco eu vou falar a respeito do Coritiba, como do próprio Paraná, mas em função do aproveitamento melhor, principalmente em cobranças de faltas, pelo João Pedro, que é um jogador que eu gosto muito, já no ano retrasado, quando ele esteve pelo Paraná, ajudou o Paraná a subir a divisão de honra do futebol brasileiro. Infelizmente, no ano passado não foi aproveitado, porque uma intriga entre diretorias, o garoto acabou sendo prejudicado. Mas, enfim, ele voltou a jogar o seu belo futebol e o Paraná teve um comportamento exemplar nesta vitória em cima do Coritiba. Agora, que não mascare aí a sequência, porque realmente não foi assim uma coisa que se pode dizer, o Paraná está legal. Não, o Paraná tem muitos pontos críticos, falhos, que precisam ser analisados pela própria diretoria e comissão técnica. Pois é, Edu, depois do jogo, na entrevista coletiva, o técnico Matheus Costa e vários jogadores, inclusive o Gênison, que vinha passando por um jejum muito grande de gols, eles falaram em novo patamar, retomada de rumo, um novo início de Campeonato Brasileiro. A vivência que você tem, Edu, não só no futebol, mas principalmente um cara que conhece demais o Coritiba, e conhece muito de futebol, conhece o Paraná Clube e tal, viveu muito ali no gramado. Chega a esse ponto de ser uma vitória tão importante ao ponto de determinar um novo caminho para o Paraná Clube nessa Série B, Edu? Eu acredito, viu, Toninho? Porque, veja só, um time que vinha não tendo uma boa regularidade, vamos dizer assim, dentro da competição, vai num clássico contra o seu grande rival e há 6 anos não conseguia uma vitória fora de seus redutos, lá no Alto da Glória, e o Paraná consegue isso. É claro que como eu disse, não é assim vamos dizer, uma condição para que o Paraná possa estar já entre os 4 do futebol brasileiro da Série B, mas pelo menos dá aquele ânimo, aquela esperança de melhorar. E eu acredito porque você sabe que uma vitória dessa dá força, e é importante que o Paraná aproveite isso e o técnico consiga arrumar a casa em alguns detalhes com respeito aos jogadores que estão participando hoje no Paraná Clube. E tem um detalhe, Edu, e o torcedor do Paraná Clube também, hoje pela manhã nas redes sociais, falando muito a esse respeito da importância de fortalecer esse momento, O Paraná ultrapassou o Coritiba na classificação, chegou bem mais perto do G4. Agora, de nada vai adiantar se de repente tropeçar contra o Operário, porque a maior cobrança, Edu, e muita gente, os analistas vinham falando que o Paraná Clube estava apresentando um futebol melhor, o Paraná Clube estava crescendo na competição, mas os empates contra o Guarani e o Oeste, jogando na Vila Capanema, esses 2 empates em 0-0 deram uma murchada no ânimo do torcedor. E tem muita gente já falando, poxa, tomara que depois dessa bela vitória reabilitadora contra o Coritiba, o time não venha de novo jogar um futebol fraco e tropeçar
na terça-feira, né, amanhã à noite, na Vila Capanema. A motivação existe. Esta vitória é muito importante ao tricolor. Agora, a sequência de jogos, e a gente que sempre acompanhou o Paraná aí dentro do Campeonato Brasileiro, sabe das dificuldades que encontra quando joga na Vila. E agora, contra o Operário, não vai fugir a regra, porque o Operário, apesar de ter perdido fora de casa, é um adversário que também está com a corda no pescoço. A pressão lá em Ponta Grossa é muito grande. Eu acho que vem para dar dificuldades ao Paraná Clube. E é contra um adversário desse que o Paraná tem que mostrar o futebol. Porque, na realidade, o Fantasma vai chegar aqui jogando daquela forma, esperando o adversário, jogando no seu reduto, marcação forte, para conseguir um empate, o que seria interessante ao Operário. Agora, o Paraná tem que aproveitar esta motivação, esta vitória interessante aí contra o Coritiba para servir de ânimo aos seus jogadores para conseguir o resultado positivo na próxima terça-feira. E o Paraná Clube para esse jogo de amanhã à noite, na Vila Capanema contra o Operário de Ponta Grossa, tem aí 2 desfalques, né? O lateral esquerdo Guilherme Santos e o volante Itaqui. Esses 2 jogadores receberam o 3º cartão amarelo no clássico contra a equipe do Coritiba, vão cumprir a suspensão automática e a gente fica aí aguardando, né, o treinamento de hoje à tarde para ver o que o Matheus Costa vai fazer em relação a isso. Joga o Luan? Eu acho que provavelmente joga o Luan, né? Porque se jogar o Luan, ele não muda a característica, né? Porque o Luan é mais jogador defensivo, jogador de pegada, ele não muda a característica. Se entrar o Fernando Neto, muda completamente, porque o Fernando Neto é um jogador bem mais ofensivo, jogador que sai bem mais para o jogo, né? Então, mas eu acredito que o Fernando seria uma peça importante, porque em casa, jogando contra um adversário que é o Operário não vai se atirar para cima do Paraná Clube. É verdade. Então é momento do Paraná aproveitar, pelo menos, essa condição de ter o seu poder ofensivo maior. É verdade. E na esquerda, lateral esquerdo, o Guilherme Santos também não joga. Ali o Juninho, né, que tem atuado na equipe de aspirantes. O ano passado chegou a ser titular da equipe por um bom tempo. O Juninho deve aparecer ali na lateral esquerda. A gente fica, né, aí apenas nessa dúvida, né? Qual será a opção, se o Fernando Neto ou o Luan para o lugar do Itaqui, mas a lateral esquerda não deve ter problema nenhum, não deve ter surpresa, o Juninho deve jogar. E o Genilson ganhou a confiança, volta a ser o matador. É verdade. Será? Será que ele começa jogando também? Pois é. Porque foi dada a oportunidade e ele aproveitou, né? Aproveitou. Eu, inclusive, estava lá no Couto Pereira mesmo, conversando com alguns torcedores do Paraná Clube antes do jogo. A gente falava a respeito que se não seria melhor, né, manter o Gênison, tirar o Ramon e colocar o Bruno Rodrigues, né, pela direita, o menino que, aliás, fez uma excelente partida. Excelente partida, foi um dos destaques também no clássico de sábado. Depois acabou, né, o Gênison entrando, fez até o gol, fez o gol da vitória, mas o Ramon, mais uma vez, não conseguiu render, né? Não entregou ainda, um jogador que se esperava bem mais, até pelo que ele fez no Campeonato Paulista desse ano, jogando pelo Ituano, né? Sem dúvida. Agora, a gente espera aí que o Paraná tenha a condição que essa vitória sirva de motivação para conseguir outros resultados. Está próximo ao G4, mas falta muita coisa para dar o pulo lá para dentro. Pois é, nós já falamos aqui a respeito do Paraná Clube, né? Inclusive a preparação do time do técnico Matheus Costa, né? Que treina hoje no período da tarde, com esses 2 desfalques para o jogo de amanhã contra o Operário de Ponta Grossa.